Boa tarde. Hoje é dia 17 de outubro de 2019, um pouco mais de 10 meses do começo do governo Bolsonaro. A gente está vendo hoje aqui, eu vim comentar um pouco da maior crise parlamentar que o governo sofreu nesse período. É impressionante os acontecimentos desses últimos dias e principalmente hoje, onde você tem o partido do governo, o segundo maior partido do parlamento, se esfarelando, parlamentares brigando entre si, se xingando, uma briga pelo controle do partido entre o presidente e outros grupos, parlamentares xingando o presidente, dizendo que vão derrubá-los, ou seja, que vai derrubá-lo, vai derrubar seu governo. Uma crise que, vamos analisar politicamente, não era inesperada, né? Acho que a gente tem que partir do ponto do que está acontecendo. Primeiro, entender que o país, 57 milhões de eleitores, um pouco mais se você for considerar o parlamento, fez uma opção por um discurso antipolítico. Havia uma crise política, há uma crise política no país, há todo um discurso de demonização da política, que é muito ruim, porque o ser humano, ele é um animal político, tudo que a gente faz na nossa vida com nossos semelhantes é político, mas houve essa coisa. E aí quem se apresentava como outsider, como alguém fora dessa estrutura, ou com uma fala agressiva a essa estrutura, mesmo que não fosse fora dela, tinha grande chance de ser eleito. O Bolsonaro, ele não é um outsider, nunca foi, é um homem dos partidos tradicionais, mas sempre teve esse discurso meio eu costumo dizer radical, fácil, um discurso protofascista, de caráter fanfarrão às vezes, é eleito sem a menor noção do que é ser presidente da República. Um parlamento com essa mesma linha, gente com pauta conservadora, religiosa, pseudo-evangélica, porque não necessariamente representam todos os evangélicos, com um ataque às minorias, com uma questão extremamente violenta, com a lógica da violência, do resolver na bala, com uma lógica da frustração. E o que é comum entre o governo e a sua base parlamentar é que são grupos, pessoas sem a menor noção do seu papel público. O que faz o parlamento, o que faz... a gente levou para dentro do Congresso e para dentro do Palácio do Planalto gente que não tem a menor noção de como funciona, quais são os ritos, né, a liturgia do cargo, que são coisas necessárias em qualquer país. A gente tem visto aí vários exemplos. O que isso traz de problema, né? A gente acompanhou nesses 10 meses um governo sem pauta própria, além da pauta do grande capital, a qual ele está aliado e a qual ele precisa de apoio. É um governo do grande capital, não tem nada de outsider nisso. Um governo que diz Brasil acima de tudo, mas tem uma pauta extremamente pró-americana, pró-bancos, antipopular, antipovo, né? Que apesar disso contém um forte apoio popular por um discurso extremamente dicotômico, nós contra eles, né? 30% da população, não é majoritário, mas um forte apoio popular, e parlamentares que iam nessa mesma linha, sem projeto, sem nada. Então era uma crise prevista para acontecer, talvez não com essa velocidade, eu não esperava nessa velocidade. Então, nesse cenário de desmanche do governo, de esfarelamento, né, de um governo que mal começou, eu acho que sobram para o Bolsonaro, nesse momento, é isso que eu quero discutir, comentar, e quem quiser aqui debater, a gente pode fazer esse debate, duas opções mais plausíveis. É claro que todo governo tem sempre mais opções, a realidade é muito mais dinâmica do que a gente pode imaginar. Eu estou aqui no palpitódromo, eu acho que ele tem duas opções, duas possibilidades daqui para frente. Ser um governo isolado, tentando se calcar ainda nesse forte apoio popular, por volta de 30% da população que o segue cegamente, acho que cegamente é um belo adjetivo nesse caso, mas sem parlamento, o que é extremamente perigoso, porque é um presidente sem parlamento, tem dificuldade de aprovar as poucas pautas que ele apresentou, que não são deles, que são do grande capital, são pautas que a elite econômica deseja, que estão já patinando, tenderiam a patinar ainda mais em um governo que não tem projeto próprio para dar resposta à grave crise econômica que acontece. Apesar de eu achar que a pauta da direita não vai dar resposta para meia dúzia que tem muito dinheiro, para a gente não vai dar. Mas se ele não dá resposta nem para essa meia dúzia que, né, financia o sistema político tradicional, mesmo os fake outsiders, que eu acho que é o caso do presidente, fica muito difícil de se manter no cargo. Então ele pode partir para o isolamento. Esse cenário, talvez, para quem é de esquerda, para quem não gosta de todos os recuos democráticos que o governo Bolsonaro representa, fosse o ideal. Ele está isolado, sim, o impedimento do presidente nesse caminho seria uma tendência.
Eu não acredito muito nessa parte. Eu acho que há um outro caminho mais plausível, que é Bolsonaro, em seu momento de fragilidade, aproximar-se dos partidos tradicionais de direita que têm uma tremenda habilidade em cooptar políticos, né? Ou dominá-los ou cooptá-los em determinado nível. Aqueles partidos de direita como o DEM, o PMDB, o PSDB, que não são estranhos ao Bolsonaro. Ele passou por alguns desses, o PP, por exemplo. Então, esses partidos cooptarem, surgirem como novos aliados do Bolsonaro, né? Para quem é bolsonarista, não importa a incoerência disso, porque há uma incoerência. Bolsonaro se elegeu dizendo que era contra a política tradicional. Seria Bolsonaro voltar para onde ele passou a maior parte dos seus 30 anos como político, que era nos braços dos partidos tradicionais. Então seria uma incoerência, mas ele voltaria para esses partidos que têm habilidade, que sabem andar com a máquina pública, que conhecem como é que funciona o parlamento, como é que funciona o poder executivo, seriam facilitadores de Bolsonaro. Hoje, muito mais esvaziados no Congresso, no parlamento, mas que conhecem práticas para se reforçar, para se encherem de parlamentares. Eu não descarto uma migração da ala bolsonarista do PSL, que ficou lá, que é uma parte grande, para esses partidos tradicionais, né? Ele já houve esse inchaço de partidos governistas em outra época. Então eu acho que essa é uma possibilidade. Bolsonaro pode estar sendo cooptado, o que seria para aqueles que acreditaram, ou deveria ser, para aqueles que acreditaram num Bolsonaro independente da política tradicional, ele pode estar sendo cooptado por essa, que é de pior na política tradicional, né? Gente que, de uma maneira ou de outra, consegue estar dentro dos governos desde a redemocratização. Vídeo Romero Jucá, que para mim é uma figura, foi líder do governo Fernando Henrique e do governo Lula, né? E gente que, e uma parcela grande deles, por exemplo, teve afastado durante o governo do PT, que está ávida para voltar ao governo. Talvez Bolsonaro não seja o governo dos sonhos dessa gente, da velha guarda do PMDB e do DEM, mas seja o governo possível, já que eles não têm força, foram arrastados pela essa onda antipolítica tradicional que elegeu o Bolsonaro e o varreu esses partidos do parlamento. Eles não têm força para eleger um candidato agora. Então, talvez seja a fome com a vontade de comer. Isso é muito ruim, é a conferir. Eu acho que existe uma grande possibilidade de Bolsonaro estar migrando para partidos tradicionais. E o que isso diz para a gente de esquerda, né? Eu não nego para ninguém que eu sou de esquerda. É algo muito ruim, porque essa galera pode dar a Bolsonaro aquilo que ele não teve até agora, por sua falta de habilidade, de conhecimento, sua falta de capacidade de gerenciamento, que é a possibilidade do governo começar a andar para um lado que não é o que o povo precisa, para um lado que não é o que o povo quer, mas é para um lado que os grandes patrões de toda essa turma quer, que é o lado das reformas ultraliberais que nos ferrarão. Elas talvez, com gente mais competente, essa turma da direita acostumada com poder, essas reformas talvez andem com maior velocidade. Era isso, a gente debate aqui, se vocês quiserem comentar, falar alguma coisa, estamos aqui. Curtam, compartilhem, xinguem, elogiem, e a gente vai trocando essa ideia. Eu queria meio que use esse canal para desabafar. Eu estou desabafando aqui para além da felicidade da gente ver um governo que a gente não concorda se desfazer, a preocupação desse governo, na verdade, está se reestruturando de uma maneira ainda mais forte.